programa de hoje, pesquisa revela que 23% dos brasileiros têm a chamada depressão pós-férias. A depressão traz prejuízo, especialmente nas relações pessoais e no desempenho do trabalho. Pensão alimentícia pode ser descontada direto do Olerite. A pessoa apresenta uns dados bancários e o valor já é depositado direto na conta do beneficiário. Licença nojo, direito concedido ao trabalhador quando um familiar falece. A contagem se inicia no dia seguinte do falecimento do parente do servidor. E ainda tem a nossa agenda cultural com um artista plástico. Não saia daí, o programa de hoje está imperdível. Está no ar o Trabalho Legal, o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Uma pesquisa realizada pelo braço nacional de uma organização internacional especializada no estudo do estresse mostrou que 23% dos brasileiros têm a chamada depressão pós-férias, também conhecida como síndrome pós-férias. Não é fácil voltar das férias. Encarar o trânsito, os horários e as obrigações ficam mais difíceis quando as lembranças dos dias tranquilos, prazerosos e sem compromissos ainda estão frescas na memória. Até se adaptar é realmente complicado. Acostumado em casa com as férias, curtindo as crianças, aí até pegar no ritmo de novo, demora mais. É mais cansativo porque pra gente pegar o ritmo de novo, aí complica um pouco. Naquela preguiça, um pouco exausto. Quando eu volto às férias, já sinto saudade das férias. Uma pesquisa realizada pelo braço nacional de uma organização internacional especializada no estudo do estresse mostrou que 23% dos brasileiros têm a chamada depressão pós-férias, também conhecida como síndrome pós-férias. De acordo com o estudo, os principais sintomas físicos são dores musculares, cansaço, insônia e problemas gastrointestinais. E entre os problemas psicológicos estão angústia, ansiedade, culpa e raiva. Os profissionais afetados pela depressão pós-férias costumam ainda ter alterações comportamentais, como o uso de medicamentos, drogas e bebidas alcoólicas, consumos de comidas mais calóricas e tabagismo. Diferentemente da tristeza que logo passa, a depressão persiste por mais tempo e pode ter consequências perigosas. A depressão traz prejuízo, especialmente nas relações pessoais e no desempenho do trabalho. O chefe vai perguntar, mas por que você está fazendo isso? Aí tem que prestar atenção, porque pode ser a depressão pós-férias. Ainda de acordo com o levantamento, as causas mais comuns da depressão pós-férias são insatisfação profissional, falta de possibilidade de promoção ou aperfeiçoamento profissional e conflitos no trabalho. Mas então, o que fazer para administrar o problema? O melhor que eu acho é o seguinte: eu preciso mudar o meu ambiente de trabalho e não esperar os outros. Então, eu preciso olhar o meu local de trabalho, o que eu faço, com uma nova lente e gerar em mim, interiormente, uma nova motivação de fazer aquilo. Dar um novo valor, agregar uma motivação e ver, isso aqui é bom. Já que eu tenho que fazer, não tenho possibilidade de mudança, então eu vou fazer o melhor. E perceber aquilo, gente, eu posso melhorar esse processo. Você passa a ser o agente da mudança, isso gera mudança e traz retorno prazeroso para você. Outra dica é buscar a ajuda de um especialista ou até mesmo pensar em mudar de emprego. O importante é que o trabalho e a rotina não se transformem em motivo de sofrimento. Já pensou em receber um recadinho do seu chefe pela televisão? Então, se prepare, porque a qualquer momento isso pode acontecer. Vamos ao nosso quadro Fala Patrão. Roda a vinheta. Aí galera, vamos dar o gás, não é só os primeiros 3 meses não, hein? Vamos continuar aí o resto do ano aí. Valeu! O artigo 5º, inciso 1º da Constituição Federal declara que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, ou seja, a obrigação de prestação de alimentos é tanto do pai quanto da mãe.
É o juiz quem decide o valor da pensão alimentícia que deve ser paga àquele que tem a guarda do filho e pode ser descontada direto do holerite. Veja mais na reportagem de Karina Chagas. Quando há uma separação onde o casal tem filho, aquele que tem a guarda da criança tem direito à pensão alimentícia. A quantia da pensão varia de um caso para outro e uma das maneiras de efetuar esse pagamento é ter o valor descontado diretamente do holerite, ou seja, o contra-cheque. Mas como essa transação acontece? Como chega ao beneficiário? Vai analisar essa questão necessidade e possibilidade, né? E a única diferença que eu vejo assim que é mais comum é só na forma que o beneficiário vai receber essa pensão. Se vai ser através de um depósito bancário, se vai ser descontado da folha de pagamento da pessoa que tá prestando o auxílio, né? Ou então vai ser pago in natura. Pode ser pago in natura também, como pagamento de uma conta de colégio, pagamento de um plano de saúde, alguma coisa nesse sentido. Isso é tudo via judicial. Eles entram com a ação de alimentos perante a justiça, né? O juiz, sentenciando ou decidindo, ele vai lá e emite um ofício ao órgão onde a pessoa trabalha, né, ao setor de pessoal desse órgão, e esse setor de pessoal já providencia o desconto na própria folha. Aí a pessoa apresenta os dados bancários e o valor já é depositado direto na conta do beneficiário. O artigo 1694 do Código Civil assegura a quem tem a guarda do filho receber todo mês uma assistência, seja ela mensalidade da escola, vestuário, depósito de um valor determinado ou receber automaticamente do contra-cheque do pagante. Michele recebe pensão alimentícia para o filho e fala que se sente segura pelo fato da pensão cair direto numa conta específica. É mais seguro porque é feito diretamente em conta. Todos os descontos são feitos corretamente, se houver aumento já é descontado certinho e eu não tenho nenhum problema com isso, é melhor. Este homem que não quis se identificar paga pensão, tem o valor descontado do holerite e afirma que esta é a maneira mais cômoda para ambas as partes. Na realidade, o primeiro acordo feito entre nós dois foi de eu dar em forma de alimento, né? Ir no mercado, fazer compra e levá-la. Só que em seguida ela resolveu me levar na justiça. E para mim, de certa forma, foi até mais tranquilo. Porque acho que tanto para mim como para ela, né? Porque já é descontado direto do contra-cheque, então acho que é de forma mais certa, né? É o juiz quem determina a porcentagem que será descontada do pagante, que pode variar em até 33% sobre todo o valor líquido do salário do empregado. Tanto ao empregado seletista quanto ao servidor público, o trâmite é o mesmo. A Justiça envia um ofício ao empregador avisando sobre a situação do empregado. O setor de recursos humanos da empresa separa o valor e deposita direto na conta de quem tem a guarda da criança. Yuri Lacerda, assistente de RH, explica como acontece esse trâmite. O cálculo é feito em juízo. O juiz decide a porcentagem e o valor em reais. E depois é repassado para a gente, do RH, que a gente encaminha para a contabilidade. Burlar não tem como, porque ele fica cadastrado, né? No sistema do governo. Quando a gente manda a documentação da pessoa para a contabilidade, eles baixam a ficha da pessoa e fica sabendo se ele paga a pensão ou não. Se o pagante for autônomo, o juiz fixa a pensão alimentícia com base no salário mínimo vigente. Caso o devedor não consiga pagar a pensão para o filho, a orientação é entrar com uma ação revisional de alimentos para recalcular o valor da pensão alimentícia. Se o pagamento da pensão atrasar em até 3 meses, a situação pode resultar em cadeia e só pode ser revertida se for quitada a quantia pendente. O melhor mesmo é entrar num acordo que fique bom para ambas as partes e cumprir cada um com seus direitos e obrigações. A seguir, licença nojo, direito concedido ao trabalhador quando um familiar falece. E mais, MPT responde às dúvidas do trabalhador. A gente volta já.
De acordo com o artigo 473 da Consolidação das Leis do Trabalho, em caso de morte do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que seja dependente econômico do trabalhador, ele tem direito de se ausentar do serviço sem prejuízo do salário por até 2 dias consecutivos. Esse direito é concedido como licença-nojo. De repente ela passou mal e entrou em coma. Aí me ligaram de Unai para eu ir para vê-la, antes que ela falecesse. Eu fui na quinta-feira, tive que sair rápido. Essa administradora de condomínios de Brasília teve que se ausentar do trabalho por 5 dias. Um acordo verbal entre ela e o patrão. O motivo? A irmã dela faleceu em Minas Gerais. Para mim, os 5 dias foi essencial. Eu creio que não é necessário mais do que 5 dias. Depende do psicológico de cada pessoa também. E depende da necessidade de cada um. De acordo com o artigo 473 da Consolidação das Leis do Trabalho, em caso de morte do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que seja dependente econômico do trabalhador, ele tem direito de se ausentar do serviço sem prejuízo do salário, até 2 dias consecutivos. Os servidores seletistas também entram nesse critério. Já os estatutários têm direito a usufruir 8 dias. A legislação ela não previu um início de contagem. Como é que tem sido na prática e já foi julgado pelos tribunais? A contagem se inicia no dia seguinte do falecimento do parente do servidor. Se esse falecimento ocorreu no final de semana, tem se utilizado o primeiro dia útil, ou seja, esse evento começa a contar da segunda-feira, a licença começa a contar da segunda-feira. E aí são contados os dias seguidos. E aí englobando, no caso do servidor público, como são 8 dias, acaba englobando o sábado e o domingo. Esse direito concedido ao empregado quando o familiar falece é conhecido como licença-nojo. O grau de parentesco define a quantidade de dias concedidos ao trabalhador. O dicionário Aurélio define a palavra nojo como tristeza, pesar, luto. Mas para justificar as faltas, o trabalhador deve apresentar o atestado de óbito ou cópia da certidão de óbito. Para que não haja qualquer problema em relação a isso, na volta do empregado, seja da iniciativa privada, seja do órgão público, ele vai ao RH e leva o atestado de óbito no RH, depois do prazo da licença. Na volta ao trabalho, ele leva o RH e essas faltas elas não são consideradas. O Trabalho Legal sempre vai às ruas esclarecer as dúvidas dos trabalhadores. É o quadro MPT Responde. Confira. Eu queria saber quais são as anotações que não podem ser feitas na carteira de trabalho. As anotações desabonadoras da conduta do trabalhador, essas não podem, sob nenhuma hipótese, serem anotadas na carteira de trabalho desse trabalhador. Como, por exemplo, podemos citar qualquer um dos casos elencados no artigo 482 da CLT, por exemplo, abandono de emprego, ofensa à honra do trabalhador, desídia, são exemplos que caracterizam a dispensa por justa causa. Esses casos não podem, sob nenhuma hipótese, serem anotados na carteira de trabalho, sob pena de o trabalhador querendo buscar a justiça do trabalho e pedir uma indenização por danos morais. No próximo bloco tem a dica da nossa agenda cultural. Você vai conhecer o trabalho de um artista plástico. Em instantes, a gente volta já. Agora você vai conhecer o trabalho do artista plástico conhecido como Coelho. Ele precisou trabalhar na infância para ajudar a família. Justamente por ter vivido na pele a exploração do trabalho infantil, o Coelho aceitou o nosso desafio de fazer um grafite sobre o tema. A intenção é conscientizar as pessoas pelos danos causados pelo trabalho na infância. Luana Carvalho, agora é com você.
nossa agenda cultural de hoje, nós vamos conversar com um artista plástico, o Coelho, que inclusive vai grafitar uma arte exclusiva aqui para o Trabalho Legal. Tudo bom, Coelho? Tudo bem. Seja bem-vindo ao Trabalho Legal. Muito obrigado. Coelho, conta pra gente por que você decidiu seguir essa carreira de artista plástico. Eu decidi seguir essa carreira, foi dom mesmo, né? Desde a infância eu já desenho, desde os 12 anos. E aí eu tive assim uma vocação pelo desenho artístico e depois a pintura. Daí o grafite foi outras técnicas que eu comecei a desenvolver através de outros amigos. E é uma coisa que eu gosto e pratico até hoje. Agora conta um pouquinho pra gente, Coelho, sobre as suas experiências profissionais. Eu fiz um curso pela Fundação Educacional do Distrito Federal, um curso de desenho e pintura, quando eu tinha 15 anos. E eu já desenhava na escola, na aula, às vezes até atrapalhava um pouco a aula. Fui várias vezes chamado a atenção pela professora, mas era uma coisa assim que era uma vocação que eu tinha de fazer, sem ter assim, acesso à escola de belas artes, né? Eu comecei a desenhar e depois pintar. Depois comecei a ser conhecido pela comunidade, onde eu morava, as pessoas me chamavam para pintar camiseta, fazer frase nas camisetas, desenhar. E até então, depois eu participei de alguns concursos do Distrito Federal, que foi aquele do projeto de paradas que teve em 98, que foi 37 artistas plásticos que foram selecionados para pintar as paradas do eixo monumental de Brasília, em comemoração aos 36 anos do aniversário de Brasília, né? E eu fui um dos que foi selecionado no projeto de pintura de parada de ônibus. Daí para cá surgiu outros trabalhos, outras propostas, e aí eu até chegar no grafite, e eu trabalho, sou um profissional na área de grafite, né? E é assim que eu me mantenho, que eu vivo. Agora a nossa produção te passou várias sugestões de temas e você escolheu fazer uma arte pra gente sobre trabalho infantil, justamente porque você já sentiu na pele o que é passar por isso. Conta pra gente como é que foi a sua infância. A minha infância foi o seguinte, a minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 8 anos. A minha mãe teve 6 filhos e ela não podendo sustentar os filhos porque ela lavava roupa, ela trabalhava de diarista e ficou muito difícil. Ela veio para Brasília, eu sou piauiense, sou de Teresina, no Piauí. Aí ela doou os filhos, né? Espalhou para os parentes. Meus irmãos foram criados com tia, outros com outro tio, padrinho, e eu fui criado com meu avô. Fui para casa do meu avô. Só que eu tive um problema muito grande porque a esposa do meu avô, ela não era minha avó legítima. E ela tinha problema de alcoolismo. Então, assim, eu passei todo tipo assim de processo de um tratamento assim difícil, né? Tive que suportar essa dificuldade que ela tinha do alcoolismo, de mudança de temperamento que ela tinha, de humor, né? E aí, além disso, ela quebrava pedra, brita, que na época não tinha máquina que quebrasse brita, né? Então a gente tinha que quebrar na marreta, desde o mato. Eu com 8 anos de idade carregava uma lata de 18 litros no ombro e eu não podia muito, mas foi imposto aquilo para mim mesmo. Eu tinha que fazer e a gente quebrava as pedras e foi assim, foi difícil. E depois eu tive que sair da casa da minha avó porque não deu para aguentar, porque meu avô também separou da minha avó. Eu fui morar com um tio meu numa fazenda e ele trabalhava com um fazendeiro. Aí eu fui trabalhar na fazenda, de cortar cana, moer cana para gado. E aí eu passei por essa situação. Chegando em Brasília, com 15 anos, minha mãe mandou me buscar, eu vim para Brasília. Eu moro em Taguatinga desde os 15 anos de idade. Aqui eu tive outras dificuldades. Por eu não ter estudado, eu tive que trabalhar na construção civil, tive que trabalhar em obra. O meu primeiro serviço como profissional aqui foi ajudante de obra. Agora, Coelho, conta pra gente como é que você se sente lembrando como foi a sua infância. Foi uma infância dura, né? Difícil. Eu não gostaria que nenhuma criança da minha idade, a qual eu tinha na época 8 anos, esse período foi de 8 aos 13 anos, mas foi difícil para mim, né? Porque eu não entendia, eu era muito pequeno, não tinha essa maturidade que eu tenho hoje. Hoje eu vejo por outro lado, né? Mas na época eu não entendia e foi difícil. Eu não desejaria que nenhuma criança passasse por essa situação, porque isso eu poderia ter hoje uma faculdade, eu não tenho devido a isso, né? Porque não tive acesso à escola. Então eu trabalho desde os 8 anos de idade. Eu nunca deixei de trabalhar, até hoje eu trabalho. Quer dizer, pela lógica, se eu tivesse direito a uma aposentadoria, pelo tempo de trabalho eu já era aposentado. Não precisava mais de trabalhar.
E você acredita que através da arte é possível conscientizar as pessoas? Eu acredito, e foi uma das coisas que aconteceu comigo. Boa foi isso, porque através da arte eu comecei a trabalhar e continuei pintando, desenhando, pegando algum trabalho extra para fazer. Foi até aí onde eu cheguei na arte de rua, que aí as pessoas passei a ser conhecido na quadra onde eu morava. Depois na cidade muita gente já passou a me conhecer como pintor, como artista. Aí veio o trabalho de escolas, trabalhos maiores que já dava para me ganhar um dinheiro. Veio o trabalho assim, em muros de escolas, depois veio trabalho de igrejas. E também eu fiz um retrato do Ayrton Senna em 95 e tive pessoalmente com a Viviane Senna, e ela me parabenizou pelo trabalho que eu fiz. E esse conhecimento, essa mídia que deu, eu tive acesso a outras pessoas de uma classe média, e aí foi onde eu me adentrei mais ainda na pintura, na arte. Aí virei profissional, artista plástico, aí eu já trabalhei já recebi convite de companhia de teatro, como o Barcaça dos Beltrano, é uma companhia de teatro de Santa Maria. Eu já fiz projeto, montagem de cenário para eles, montei 3 cenários para eles, já que foi o Lisbela e o Prisioneiro, o Odorico Paraguaçu e o Alto da Compadecida. E sempre que há oportunidade desses trabalhos, o diretor, que é o Daniel, ele me conhece, já sabe meu trabalho, às vezes ele me convida para fazer parte do trabalho, da montagem do cenário. E por falar em arte, eu acho que já está todo mundo curioso para ver como é que vai ficar a sua. Então vamos botar a mão na massa? Vamos. Então vamos lá. Finalizada. Parabéns pelo trabalho, Coelho. Obrigado. Agora conta pra gente qual que é a mensagem da imagem que você fez aqui pra gente agora. O que eu quis transmitir nessa pintura é o seguinte, que o trabalho infantil ele não é legal, né? Ele é ilegal, e que eu não desejaria que todas as crianças ou que as crianças da época passassem por essa situação que eu passei na minha infância, né? E que estudem, né? Que se projetem para os estudos, porque é o correto, né? E essa pintura também fala de vários tipos de trabalhos de infância, que não só, no meu caso, tem outros trabalhos de infância. Por exemplo, tem crianças que ao invés delas ir para a escola vão pedir coisas na rua, e às vezes as pessoas até contribuem, e assim, está incentivando mais ainda a falta de cultura, de estudo, da criança se ingressar numa carreira melhor no trabalho. E você quer aproveitar para mandar um recadinho para os pais que estão nos assistindo sobre trabalho infantil? Os pais que estejam me ouvindo, que eles não consintam, ou não permitam, ou não façam esse tipo de coisa, que é explorar seus filhos ao trabalho, colocar os filhos para trabalhar, ainda adolescentes, porque o certo mesmo
como está a frase aqui, está escrito lugar de criança na escola, né? Então, se toda criança estudar, com certeza nós teremos um futuro melhor, e um mundo melhor e um país melhor. E você tem algum contato para quem se interessar em contratar os seus serviços? Tenho sim, o meu celular o código é 61, o telefone é 8666-4381. E também as pessoas podem me acessar através de e-mail, que é o pintorcoelho@gmail.com. E eu tenho um blog, que o endereço a maneira mais fácil de acessar esse blog é digitando Pintor Coelho no Google. Eu vou estar sempre na frente lá, nos primeiros links lá, a pessoa pode procurar. O endereço é coelhoartescv.blogspot.com. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa, Coelho. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Eu que agradeço e quero agradecer a toda a equipe, né, por essa oportunidade que me deu de mostrar o meu trabalho e de contar um pouco da minha história, desde a infância até agora, né? E eu agradeço muito e agradeço a todos que colaboraram para que esse trabalho fosse realizado. E é isso aí, lugar de criança é na escola e não trabalhando. É com você, Marcela. Obrigada, Coelho, por contribuir com o nosso programa através da arte e da sua história de vida. Parabéns pela coragem. E fica a dica, criança tem que brincar e estudar, trabalhar só quando crescer. Lembrando que você também pode participar do nosso programa. Envie sugestões de reportagens para o e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com. E para fazer uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho, é só acessar www.mpt.gov.br. Através desse site, você poderá conhecer também um pouco mais do trabalho do MPT. O Trabalho Legal de hoje fica por aqui. A gente se despede com um pouco mais de arte. Obrigada pela companhia. Te espero na próxima semana. Tchau!